Bem-vindos e bem-vindas ao nosso Gabarito OAB, programa aqui da Faculdade Nova Roma que tem o objetivo de encurtar essa caminhada para sua aprovação no exame da ordem. Aqui você vai encontrar conteúdos com as principais matérias que vão conseguir a sua aprovação na primeira fase. Não se esqueçam de, ao final, deixar o like, se inscrever na nossa página e deixar o seu feedback para que a gente possa cada vez mais melhorar esse conteúdo para vocês. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está me assistindo. Meu nome é Ana Flávia Dantas, e eu venho aqui conversar um pouquinho com vocês sobre direito do trabalho e processo do trabalho na nossa prova da OAB. Então, assim, é um convite, aquele convite, assim, bem convite, que todos estejam aqui interessados em passar, ser aprovados na nossa prova da OAB. Gente, já começando, aproveitando o tempo de vocês, eu vou trazer, abrir já a nossa lousa, eu já vou trazer para vocês como é que nós vamos pensar de forma, como é que eu posso falar, de uma forma organizada, porque muitos fazem assim, por que eu não passo na prova? Ou até não é nem porque eu não passo, por que eu vejo que tanta gente não passou ou tem muita dificuldade? A questão não é só você ter um conhecimento. A questão também, além de passar por uma questão relacionada à inteligência emocional, a gente não entende que essa prova da OAB, ela é um jogo de estratégia. Vocês já pensaram? Já pensaram nisso? Um jogo de estratégia, teoria dos jogos. Como é que eu posso me dar bem nessa prova? A questão é essa. Primeiro ponto é como estudar. A gente sempre vai pensar o seguinte, olha, o mais interessante para uma prova, qualquer que seja, mas sobretudo como essa nossa prova, que vocês já sabem, 80 questões objetivas, 80 questões objetivas que versam sobre vários ramos do direito, que neste momento a gente só vai se interessar por direito do trabalho e processo de trabalho, que dentro dessa prova de 80 questões que eu tenho um tempo exíguo para realizá-la, porque é exíguo, você acha que às vezes é muito tempo, até você começar a fazer. Então, tenham gestão de tempo. E entendam onde cada questão está na prova. Por exemplo, direito do trabalho, 68ª, 69ª em diante, ou seja, o finalzinho. É a penúltima matéria e a última matéria do nosso caderno de prova. Seja você tipo branco, seja você tipo azul, seja que cor. A organização das questões vai estar dessa forma. E trabalho, olhem bem para mim, trabalho e processo. Primeiro vem trabalho, 68ª questão, 69ª. Em geral, nós somos 5 direito do trabalho, 5 processo do trabalho. Então, o primeiro ponto é, sempre que você está estudando, o nosso primeiro tempo vai ser ler artigos, aprender a ler aquilo que a gente chama de lei seca. Leiam os artigos da CLT, leiam algumas súmulas e OJs do Tribunal Superior do Trabalho, que seu professor sempre está falando com você em sala de aula. Então, não adianta você querer, em cima da prova, sair lendo tudo aquilo em termos de doutrina, não. Aqui eu vou trazer, inclusive, com vocês alguns artigos que têm uma pertinência temática muito boa. Então, leiam sobretudo a lei. Por quê? Porque muitas vezes está lá igualzinha, literalmente, o artigo, literalmente a súmula, às vezes literalmente a OJ. Então, assim, muita calma nessa hora. Primeiro ponto é ler. Leiam as questões. Depois da leitura, nós começamos a pegar alguns vídeos, alguns podcasts, sabe? Aí coloca aqui, vídeos e podcast. Tem muita coisa interessante para a gente pensar daqueles tópicos mais relevantes, sabe? Aquelas dicas, aqueles mnemônicos. Depois, o terceiro ponto que eu poderia sugerir para vocês também é a resolução de questão, como nós vamos fazer hoje. Resolvam questão. Gente, questões. Resolução de questões. Resolvam questões. E em cima dessas resoluções de questões, de você ler, de você ouvir algumas aulas, assistir algumas aulas, você resolver as questões, nós vamos também organizar periodicamente revisões. Revisem também, revisem. A revisão é muito importante. Tranquilo? Tranquilo. Então, assim, já pegando o gancho para a gente aproveitar, muito o nosso tempinho aqui, que eu sei que tempo vale ouro, meu bem, e eu respeito muito. A coisa que eu mais respeito é o tempo
do estudante, é o tempo dos trabalhadores, até porque a gente vive e a gente mexe com o direito do trabalho. Então, bora lá, 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 lá. Quais são alguns artigos interessantíssimos para a gente estudar em termos de direito do trabalho? Primeiro ponto é o artigo 2º. Gente, estudar direito do trabalho é estudar a CLT, algumas leis específicas, mas, sobretudo, eu acho que nesse momento agora é revisar a CLT e fazer questões de direito material do trabalho, sobretudo dentre algumas matérias. Vejam aqueles vídeos anteriores que nós já tivemos no nosso projeto Gabarita. Lá a gente tratou só sobre direito material e só sobre tema e doutrina. Esse nosso que nós vamos começar agora vai ser só sobre questão. Mas mesmo utilizando as questões, nós vamos também fazer uma leitura dinâmica, sempre voltando à questão da lei. Sobretudo a lei, a nossa consolidação das leis do trabalho. Artigo 2º e artigo 3º. Gente, o artigo 2º e o artigo 3º, eu vou até voltar um pouquinho para minha tela em branco. O artigo 2º e o artigo 3º estabelece efetivamente os sujeitos da relação de trabalho, quais sejam empregado e empregador. Que vai nortear esses sujeitos? Contrato de trabalho. Entre eles, haverá um contrato de trabalho com obrigações recíprocas entre empregado e empregador. Quais são os requisitos da relação de emprego? O nosso famoso quê? Choque. Subordinação, habitualidade ou não habitualidade, onerosidade, pessoalidade. E o empregado sempre será uma pessoa o quê? Física. A empresa ela pode ser uma PJ, pode ser uma pessoa física, mas pode ser também um ente despersonalizado. Pessoalidade, bora lembrar. A questão da pessoalidade vai existir apenas para o empregado. Para o empregador, nós vamos lembrar que o contrato é impessoal. Tanto é que se o empregador vender, lembra do trespasse? Lembra do trespasse lá do direito empresarial? Olha aí, Marcela, lembra do trespasse? Se você pensar o empregador ele pode vender o negócio, vendendo a empresa, né? Vendendo a atividade economicamente organizada, vendendo o estabelecimento empresarial, o que é que vai acontecer? O contrato permanece. O contrato permanece porque não existe pessoalidade entre o empregado e o empregador. Pode ser, inclusive, a empresa. Eu vou estar agregado à empresa. Vendeu a empresa, meu contrato vai junto. Agora, logicamente, que se houver fraude, sócio retirante, é tema que é interessantíssimo. Mas tranquilo até aqui? Bora para a lei. Considera-se empregador, aquilo que a gente falou, considera-se empregador, quem é o empregador? A empresa, individual ou coletiva. Lembrando que essa redação é uma redação da década de 40, então aqui a gente vai ter que empresa hoje, quem é empresa? Na verdade, empresa é atividade, mas pelo Código Civil de 2002, artigo 966 do Código Civil de 2002, vai dizer o quê? Empresa, não é empresário, na verdade, é aquele que exerce com profissionalismo uma atividade, o quê? Economicamente organizada para a produção ou circulação de bens ou de o quê? Serviço. Então, seria quem aí? O empresário e quem mais? A sociedade empresária, que assumindo, olha só quem assume os riscos do negócio, assumindo a atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Olha só. Equiparam seu empregador, eu deixei aqui porque é interessante a gente sempre lembrar, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais o quê? Liberais, as instituições de beneficência, as associações recreativas e outras instituições sem fins lucrativos que admitem trabalhadores como que a gente? Bora, empregado. Bora mais. Que é esse, mais esse que nós temos os requisitos da relação de emprego, que é o mnemônico famosíssimo SHOP. Subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade e o empregado sempre será uma pessoa física. Bora lá. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual, olha só, não eventual ou habitual, sob dependência deste e mediante o quê? Salário. Olha lá a questão da subordinação e olha lá a questão da o quê? Da onerosidade. Tranquilo, gente? Todo mundo tá aqui? Todo mundo tá junto? Juntos? Então vamos, prosseguindo. Não haverá distinções, olha só a questão da proteção do trabalho. Vê, não tem distinção a espécie de emprego e condição do trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico ou o que, gente? Manual. Dê uma lida com calma nesses dois artigos. Bora mais, ainda aproveitando o nosso tempo. Artigo 4º da CLT.
Considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, salvo disposição especial expressamente o quê? Consignada. E aí tá tranquilo. Contação na contagem do tempo de serviço para efeitos de indenização e estabilidade, os períodos em que o empregado estiver afastado do trabalho prestando o serviço que militar e por motivo de acidente do quê? Trabalho. Aqui, eu quero lembrar para vocês uma coisa que a gente trouxe até uma questão, que é um tema assim recorrente em matéria trabalhista para a prova da OAB, que é a questão relacionada à suspensão. Vou até juntar assim para vocês, olha só. Suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Sempre suspensão. Suspensão sem salário, sem contagem de tempo de serviço, olha bem aqui para mim, e sem depósito do FGTS. Interrupção inclui salário, inclui contagem do tempo de serviço e inclui também depósito do fundo de garantia por tempo de serviço. E quando eu tenho aquele rapazinho que está lá prestando serviço militar obrigatório, o contrato dele fica muito bem, suspenso. Quando eu tenho aquela trabalhadora, aquele trabalhador que sofreu um acidente do trabalho e esteja em gozo de benefício previdenciário, o contrato vai estar o quê? Suspenso. Mas, contudo, todavia, entretanto, apesar de ser suspenso, vai computar-se tempo, contagem de tempo de o quê? Serviço. Apesar de suspenso, vai contar o quê? Tempo e haverá, sim, por parte do empregador, a obrigação de fazer o depósito do quê? Do fundo de garantia por tempo de serviço. Tá vendo? Bora aproveitar. Parágrafo 2º. Por não se considerar tempo à disposição do empregador, não será computado como período extraordinário o que exceder a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de 5 minutos, quando o empregado, por escolha própria, isso aqui é importante, tá? Escolha própria, buscar proteção pessoal em caso de insegurança nas vias públicas ou má condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da empresa para exercer algumas atividades particulares, entre elas. É a lei que trouxe isso, né? Principalmente após a reforma trabalhista, com a reforma trabalhista, na verdade. Prática religiosa, descanso, lazer, estudo, alimentação, atividades de relacionamento social, higiene pessoal. Agora, um tema que a banca ama, a FGV ama de paixão. Troca de roupa ou uniforme, né? Vestir o uniforme na empresa ou, né? Vestir o uniforme na empresa ou ao sair, tirar o uniforme e lá deixar esse tempo, quando não houver a obrigatoriedade de realizar a troca na empresa. O que é isso? Vê, existem algumas empresas, na verdade nem empresa, bora melhorar essa informação. Existem algumas atividades que é essencial que você vista a roupa, até por questão de higiene mesmo. Por exemplo, frigorífico. Frigorífico, você trabalha em frigorífico, você vai ter uma roupa específica para você usar. É norma de saúde e segurança do trabalho. Higiene, meu amor, é a vigilância sanitária. Se você está diante de enfermagem, você tem toda uma roupa, você tem todo um calçado, até porque ele vai precisar ser higienizado. Não é para você vir, né? Pensa comigo, do vucu-vucu, seja de carro particular, seja do bom e velho busão. Você tem que ter esse cuidado. Então, veja, quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca na empresa, saúde e segurança do trabalho. Então, assim, se você trabalha com a questão trazer isso, vigilante, sabe? Pessoal que trabalha em frigorífico, se a gente pensar a questão pessoal na saúde, ou até mesmo a questão dizendo assim, havendo a obrigatoriedade de realizar a troca na empresa, aí nesse caso aí, a gente vai dizer que computa-se no tempo de trabalho do nosso digníssimo empregado. Mas se não há obrigatoriedade de que realize essa troca dentro da empresa, você faz porque você não quer vir de farda, você diz assim, não, vou chegar na empresa, eu vou até tomar um banho, né, vou me refrescar para começar a trabalhar. Então, sendo assim, não havendo essa obrigatoriedade, isso aí vai não estar contando como tempo à disposição do empregador. É como assim, você ainda está na empresa, mas você ainda não chegou. Você só chegará depois que você estiver lindo e maravilhoso, já com a sua fardinha e bateu o ponto. Tranquilo aqui, todo mundo bem? E então, artigo 5 também. Todo trabalho de igual valor corresponderá a salário igual, sem distinção de sexo. Meninas e meninos, vocês todos terão direito ao salário do mesmo jeito,
desde que nós temos um trabalho com a mesma perfeição técnica, exercendo o mesmo trabalho com a mesma perfeição técnica, no mesmo tempo, não haverá nenhuma possibilidade que um salário seja maior ou menor em razão do sexo, gênero. Tranquilo? Bora mais. Artigo 5.9 da CLT. A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras. Vamos lembrar a de horas extras. Adicional de 50%, né? E, na verdade, não é nem adicional de 50%. O adicional de hora extra, a gente não pode ser inferior a 50%. Para riba é tudo. Para baixo é que nós vamos ter o que nós vamos chamar de patamar mínimo civilizatório. Lembra que a CLT ela é flexível. Agora, ela é flexível sempre em melhores condições do trabalhador. Abaixo eu não posso, até porque eu tenho o dirigismo estatal. O Estado sendo interventor nesta o quê? Nesta relação. Que relação, Ana Flávia? Empregado e o quê, gente? Empregador. Tranquilo aqui, tá todo mundo junto, ainda ninguém me abandonou. Ana, você disse que era questões, questões, amor. Eu só tô trazendo alguns artigos que têm uma incidência grande e é interessante a gente ler junto. Vê, o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário para até 2 dias consecutivos em caso de falecimento de cônjuge. Lembra que a gente falou sobre suspensão? Olha aí. Qual é o artigo que vai trazer basicamente quase todas as hipóteses de interrupção do contrato de trabalho? Que mesmo não trabalhando, você tem direito a receber salário. Nós vamos ter o quê? Artigo 473. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo de salário. Até 2 dias em caso de falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que declarar em sua carteira de trabalho e previdência social viva sob sua dependência econômica. 2. Até 3 dias consecutivos em virtude de casamento. 3. Até 5 dias consecutivos em caso de nascimento de filho, de adoção ou de guarda compartilhada. Vamos aqui comigo para os rapazes. 1 dia em cada 12 meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada. Bora lá doar, gente, vamos doar. Até 2 dias consecutivos ou não, para o fim de se alistar eleitor, nos termos da lei respectiva. 6. No período de tempo que estiver de cumprir as exigências do serviço militar, aqui é sempre interessante. Veja, nesse momento eu estou cumprindo aquelas obrigações para me alistar. Tá? Se eu fiquei lá, se eu sim, agora você lá servindo ao exército, servindo à pátria, aí sim o contrato ele vai estar suspenso. Enquanto eu vou só fazer os exames, aí será o quê? Interrupção. Para mais. Nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino. 8. Isso. Não, 7. Bora 8. Pelo tempo que se fizer necessário quando tiver de comparecer a juízo. E 9. Pelo tempo que se fizer necessário quando, na qualidade de representante de entidade sindical, estiver participando de reunião oficial de organismo internacional do qual o Brasil seja o quê, gente? Bora, membro. Isto posto, deem uma lida com calma, com carinho. Temos outros incisos. Esse aí é um artigo que tem muitos incisos. Tenham cuidado, leiam com calma. Mas agora é só voltar para o 59 que eu não terminei. Então, veja, a hora extra é nunca inferior a 50%. Nunca inferior. É flexível, mas eu tenho um patamar mínimo civilizatório. Só para cima, para baixo não. Para baixo é você não ter direito a hora extra, porque no caso a sua empresa trabalha com banco de horas. Então, você, a cada hora extra realizada, vai para o banco e você vai utilizar em um momento oportuno. E veja que é um momento oportuno. Mas 50%. Em número não excedente de 2, por acordo individual, convenção coletiva, acordo coletivo de trabalho. A remuneração da hora extra será, pelo menos, olha só, 50% superior à hora do quê? Normal. Tchan, 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 tchan. Vamos agora começar as nossas o quê? Questões. Gente, de questão, eu trouxe para vocês essa primeira questão. Questão número 1. Todas as questões retiradas da prova da OAB. Então, eu trouxe para vocês questões que já foram cobradas na prova da OAB. E por que é interessante, como eu estava falando, primeiro, ler a lei. Segundo, assistir a algumas videoaulas pontuais, sobretudo de revisão e temas mais recorrentes. Ouvir também podcasts. E terceiro, treinar questão. Gente, treinando questão,
você entende a dinâmica da banca, como é que costuma ser, porque no geral, o que é que eu vou falar para vocês agora? Passando o bizu. Vou dar mais bizus no finalzinho do vídeo. No finalzinho do vídeo eu vou trazer aquelas dicas boas, inclusive não de chute, porque eu detesto essa história de chute, porque dá zebra. A gente não vai chutar, a gente tem capacidade realmente para fazer. Mas eu vou trazer algumas questões que ficam mais amarradas ao final, até para a gente perceber. A gente está fazendo, basicamente, as 6 questões que eu trouxe para a gente discutir hoje, a gente começa a ver traçar um paralelo, sabe? Que é recorrente na prova todos os exames, no geral. Porque será que eu vou perguntar para você agora, o que é que você acha? Você acha que o examinador é uma pessoa boa, de coração puro? A gente vai dizer que ele pode até ser, mas nesse momento, o que é que ele está fazendo? Ele quer levar você a erro. E lá para o final, a gente vai trazer algumas estratégias. Porque aqui, meu amor, tchan, 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 como diz meu filho, é uma prova de estratégia. Tranquilo? Respira bem fundo. Se apruma na cadeira, né? Vamos fazer aqui uma ginástica laboral questionarial. Dá uma vez porque é questionarial, mas é questionário. Então, assim, e bora, respira fundo e vem. Vê que o enunciado, ele traz uma questão. Ele traz, na verdade, uma historinha, que vai dizer assim: um sindicato de categoria profissional, após ser procurado por uma sociedade empresária e seguir os trâmites legais, pretende assinar com ela um acordo coletivo que, entre outras cláusulas, fixa redução, veja, fixa redução em 20% da jornada e 20% de salário durante, veja que tem uma previsibilidade, durante um ano, para todos e todas trabalhadoras, todos e todos os empregados. Em relação a esse acordo coletivo, veja, acordo coletivo, considerando a previsão da CLT, veja o que é citar lá o nome, previsão da CLT, é um artigo da CLT, via de regra é assim, é um artigo, seja o caput, o parágrafo, o inciso, está lá no CLT. Assinale a afirmativa correta, isso também é importante, o que aquela criatura quer. Afirmativa o quê? Correta. Então, pensa comigo, como é que nós vamos ter? Isso aí é o que a gente chama de direito coletivo. Direito coletivo, nós temos os sujeitos e nós temos o objeto. Quem são os sujeitos do direito coletivo? A gente vai dizer assim, Ana, os sujeitos são sindicato dos trabalhadores e, essa letra é ótima, né? Sindicato patronal. De um lado, sindicato dos trabalhadores, do outro lado, sindicato patronal. Só que, como a empresa é um ente coletivo por excelência, como diz o bom e velho, maravilhoso, incrível, e bom e velho pela antiguidade e maravilhosidade, que é o professor e ministro do TST, Maurício Godinho Delgado, a empresa ela é um ente coletivo por excelência. Então, eu posso sim negociar com a empresa. E não vai ter nenhum óbice, porque só preciso, isso só é muita coisa, mas eu preciso, para que essa negociação exista, o sindicato dos trabalhadores. Então, se o sindicato dos trabalhadores está negociando com a empresa, eu vou ter o que nós vamos chamar de acordo coletivo. Se eu tenho o sindicato patronal negociando, olha aqui comigo, com o sindicato dos trabalhadores, eu vou ter a convenção coletiva. Então, se é, agora aqui comigo, respira bem fundo e vem. Sindicatos, trabalhadores, empresa, porque pode. Porque a empresa, como diz Maurício Godinho Delgado, é um ente coletivo por excelência. Essa organização, sindicatos, trabalhadores e empresa, o que vai sair dali? Acordo coletivo de trabalho. Se eu tenho o sindicato patronal e o sindicato dos trabalhadores, eu tenho convenção coletiva, o quê? De trabalho. Tranquilo aqui? Então, o que a CLT ela fala sobre essa negociação? Que a negociação vai ser os instrumentos, seja um acordo coletivo de trabalho, seja uma convenção coletiva de trabalho. Pode, Brasil, fazer essa, como é que eu posso dizer, essa negociação rebaixando o direito? Nós vamos dizer que sim, sim. Nós temos previsão dentro da CLT. E é um artigo interessante para a gente anotar, e eu vou trazer o artigo, mas a gente vai ver, analisar direitinho cada assertiva. Mas eu já quero que vocês deem uma olhada, que é o artigo 611A da CLT, que trata das possibilidades que eu tenho de até que ponto a negociação coletiva ela pode negociar. E depois nós temos outro artigo, que é o artigo 614, parágrafo 3º.
e vem trazendo o período dessa negociação, que não pode ser superior a 2 anos. Pega já essa informação. Eu tenho coisas na CLT que diz eu posso negociar isso, e eu tenho outro artigo que vai dizer eu não posso negociar isso. Eu tenho o 611A e o 611B. E eu tenho também no artigo 614, parágrafo 3º, falando a duração deste tempo. E eu já vou pegar aqui a minha CLT, para a gente ler junto, porque é importante, volto a repetir, é importantíssimo lermos, nos apropriar dos artigos da CLT. Não dá mais, nessa altura do campeonato, para a gente não estar lendo doutrina. O que é que nós precisamos ler com calma? Ler, pegar a CLT e ler os artigos. Pegar a CLT e ler os artigos. Pegar a CLT e ler os artigos. 611A, a comissão coletiva e o acordo coletivo de trabalho tem prevalência sobre a lei quando, entre outros dispositivos, dispuser sobre acto quanto à jornada de trabalho, observados os limites, banco de horas, intervalo entre a jornada, adesão ao programa de seguro-emprego, plano de cargos, salários. E aí vocês vão lendo. Regulamento empresarial, representando os trabalhadores no local de trabalho, teletrabalho, remuneração. Então, gente, dê uma lida com muita calma. Aí, o que mais que é interessante? A gente sempre pensar, eu tenho um artigo, porque está lá, considerando a previsão da CLT. Para lá. O acordo coletivo deverá prever a proteção dos empregados contra dispensa imotivada durante o prazo de vigência do instrumento coletivo. 2. Segura essa. 2. B, né? Na verdade. O acordo coletivo será nulo porque deve ser pactuado por no mínimo o quê, gente? 2 anos. É que não pode ser superior a 2 anos. C. O acordo coletivo será inconstitucional porque não pode haver redução de salário, haja visto o prejuízo direto que isso causa ao trabalhador. Pode sim, até porque previsto na Constituição Federal e tem disposição também na CLT. D. A redução da jornada e do salário somente será válida se fosse prevista em convenção coletiva, pois essa previsão é vedada pela CLT no acordo coletivo. E aí, tranquilo? Todo mundo bem? Então respira bem fundo, porque agora nós vamos começar a fazer as nossas questões. Então, isto posto, analisando essa nossa sistemática, né? Como vai ser a nossa sistemática? Ler a lei. Qual é a nossa lei nessa altura do campeonato? A Constituição e a CLT. Para além também de alguns súmulas e OJs, que é importante a gente dar uma lida. Ler a lei sem comentários, né? Chama a famosa lei seca. Segundo ponto, fazer questões. Não. Questões é a terceira. Antes das questões, é interessante uma teoria. Agora, uma teoria resumida. Uma teoria extremamente resumida que vai trazer aqueles bizus, sabe? Aqueles mnemônicos, aquelas ideias para a gente atrelar a nossa cabeça, porque a base a gente já tem. A base já temos. Terceiro ponto, as questões. Gente, é importantíssimo o treino de questões, principalmente na primeira fase. Lembra que são questões objetivas. São questões objetivas. E por último, organizar as revisões. Leia, veja algumas videoaulas ou podcasts, veja e faça questões e organize a sua revisão. Veja, revise, organize a sua revisão. Tenha um planejamento das suas aulas. Lembre que, entre outras as matérias, mas direito do trabalho e processo do trabalho é em cima da 68ª, 69ª questão em diante, até lá, finalzinho da nossa prova, é só direito material e depois processo. Tranquilo aqui? Respira bem fundo, bem fundo, bem fundo, que nós vamos voltar para a nossa lousa. Vamos lá. Primeira questão eu trouxe para vocês sobre direito coletivo. É uma questão que versa sobre direito coletivo. A gente já vai colocar aqui, ó. Direito coletivo. Direito coletivo tem uma incidência boa, sabe? Em questões de direito do trabalho da OAB. E essa questão aqui específica de direito coletivo, ela versa sobre aquilo que eu falei para vocês, né, traz o sentido do artigo 2º e artigo 3º, que organiza os requisitos da relação de emprego. Por quê?
Em cima do jeito que existe da relação de emprego, daquele contrato de trabalho, diferente do contrato civil, eu tenho ali uma intervenção estatal naquele contrato, que diz assim, olha, eu não posso pactuar tudo o que eu quiser. Existe um limite esse estabelecido no artigo 7º da Constituição Federal, que diz lá, no caput, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. O que isso significa? Que eu posso negociar, mas eu só posso negociar até ali. Posso fazer hora extra? Veja. Hora extra, o nome já diz, horas extraordinárias, que ordinariamente 8 horas diárias e 44 horas semanais, o basic, né? As 2 horas a mais, de forma extraordinária, se acontecer, haverá necessidade do pagamento de um adicional de hora extra, que nunca será inferior a quanto? A 50% da hora normal. Só que existe a possibilidade que via negociação coletiva, né, ou até mesmo a depender da durabilidade, né, não a intervenção do sindicato, mas aí é uma regra específica que nós tivemos após a reforma trabalhista, haverá, nesse primeiro ponto, antes da reforma, a necessidade da participação do sindicato. E é uma coisa importante da gente dizer, eu sempre vou negociar com o sindicato a ideia de melhores condições de trabalho, mas às vezes eu vou ter infelizmente, alguns declínios de direito. Mas mesmo quando existir nessa negociação coletiva o declínio de direito, eu tenho que ter a regra da contrapartida. Ou pelo menos pensar nessa contrapartida, que é o que traz essa questão aqui. É isso que, se você entender essa ideia, você resolvia tranquilamente essa questão caindo na sua prova. Bora lá, direito coletivo. Pensar em direito coletivo, só para a gente fazer uma revisãozinha aqui, é pensar sujeitos. Quem são os sujeitos? Sujeitos eu tenho sindicato, olha aqui comigo, sindicato dos trabalhadores e sindicato patronal. O sindicato dos trabalhadores, negociando com o sindicato patronal, vai sair um instrumento, né? Veja, sujeito, sindicato dos trabalhadores, sindicato patronal. Negociando, sai um instrumento. Qual é o nome desse instrumento? Convenção coletiva de trabalho. O sindicato dos trabalhadores também pode negociar com a empresa. Vocês sabem disso, vocês sabem disso. Havendo essa possibilidade, porque Maurício Godinho Delgado, dos maiores pensadores do direito do trabalho no Brasil, atualmente, maravilhoso, e ministro do Tribunal Superior do Trabalho, ele afirma que a empresa é um ente coletivo por excelência. Então, eu posso sim ter, tranquilo, essa negociação entre a empresa e o sindicato dos trabalhadores. E o que vai sair de instrumento vai ser acordo coletivo de trabalho. Tranquilo aqui? Vislumbrando, todo mundo junto? Ana, eu posso negociar. Você disse que a própria Constituição estabelece que eu posso negociar até condições um pouco abaixo, mas eu posso negociar tudo? Aí a CLT que vai trazer o mote, a ONU. Aqui, já deixando já aqui aberto, no artigo 611A. 611A vai dizer assim, a convenção coletiva e acordo coletivo de trabalho tem prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre. E aí a gente tem vários, tá? Não vou trazer, mas leiam com calma. Leiam com muita calma. Eu tenho também, só para ver, o artigo 611B, que vai dizer assim, constitui um objeto ilícito de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho exclusivamente a supressão ou redução dos seguintes direitos. Então, artigo 611 fala do que eu posso negociar e o artigo 611B fala do que eu não posso negociar. Agora, essa questão aqui, ela vai versar especificamente sobre o parágrafo, bom só eu me achar aqui, sobre o parágrafo 3º do artigo 611A. Bora ler ele, bora ler só antes de começar, só para vocês terem a noção. Tá lá. Se for pactuada cláusula que reduza o salário ou jornada, vocês já sabem disso. Vê? A convenção coletiva, o acordo coletivo de trabalho, convenção coletiva se for sindicato de trabalhadores, sindicato patronal. Vai ter abrangência por todos os trabalhadores que compõem aquele sindicato. Né? E se for o acordo coletivo, que vai ser o quê? Como diz essa questão, um sindicato de categoria profissional após ser procurado por uma sociedade empresária, veja, sindicatos trabalhadores e empresa, sociedade empresária, vai sair o quê? Um acordo coletivo de trabalho. Então, vê o resto da questão. Pretende assinar com ela um acordo coletivo.
Veja que, entre outras cláusulas, aí bora voltar aqui para o terceiro. Se for pactuada cláusula que reduz o salário ou jornada, a convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho deverão prevalecer a proteção dos empregados contra a dispensa imotivada ou durante o prazo de vigência do instrumento coletivo. Uma coisa que é importante também, que vocês já sabem, mas aí estamos revisando, é que se você pegar o artigo 614 da CLT, artigo 614, bora ler juntos já esses artigos, que eu já quero deixar com vocês com a sensação de que estou sabendo tudo. Isso eu já sei. Artigo 614, ele vai dizer lá no parágrafo 3º, nota aí. Não será permitida estipular duração de convenção coletiva, acordo coletivo de trabalho, superior a 2 anos, sendo vedada a sua ultratividade. O que significa isso? Que a negociação coletiva, que o acordo coletivo, a convenção coletiva, ela não pode ter duração superior a 2 o quê? Anos. É menos ou até 2 anos. Tranquilo aqui? Respirou bem fundo? Então vem junto que agora você já está fera na parte, pelo menos, dessa questão em direito coletivo do trabalho. Bora lá. Vamos junto aqui. Um sindicato de categoria profissional, após ser procurado por uma sociedade empresária e seguir os trâmites legais, pretende assinar com ela um acordo coletivo que, entre outras cláusulas, né, fixa redução em 20% de jornada e também 20% de salário, que não é legal, né? Diminuir trabalho, diminuir salário, mas enfim, durante 1 ano para todos os empregados. Em relação a esse acordo coletivo, veja que a durabilidade está dentro do esperado da CLT. Considerando a previsão da CLT, 611A, parágrafo 3º, 614, parágrafo 3º, também, e até rimou, né? Assinale a afirmativa correta. A. O acordo coletivo deverá prever a proteção dos empregados e das empregadas contra dispensa imotivada durante o prazo de vigência do instrumento coletivo. Viu aquilo que eu falei para vocês que é importante a gente ler a lei seca? Mas mesmo assim, ainda, bora mais, bora ler o resto. O acordo coletivo será nulo porque deveria ser pactuado por no mínimo 2 anos. Não pode ser superior a 2 anos. C. O acordo coletivo será inconstitucional porque não pode haver redução de salário, haja visto o prejuízo direto que isso causa ao trabalhador. Concordo com vocês, mas a ideia do constituinte é que tá difícil. Mas se tiver uma contrapartida dentro de determinadas circunstâncias, e assim, o ente coletivo tem autonomia privada coletiva. Quem não tem autonomia, quem é um hipossuficiente, é o trabalhador. O trabalhador sozinho não pode, mas o trabalhador junto ao sindicato pode, né? Então não é inconstitucional, querido, infelizmente. D. A redução de jornada e do salário somente será válida se fosse prevista em convenção coletiva, pois essa previsão é vedada pela CLT no acordo coletivo. Nós percebemos pela leitura que é convenção ou acordo coletivo de trabalho. Ambas podem fazer. Desde que, veja, o acordo ou convenção deverá prever a proteção dos empregados contra dispensa motivada durante o prazo de vigência do instrumento coletivo. Letra o quê, gente? Bora. Letra A. Primeira questão. Letra A. Tranquilo aqui, gente. Respira bem fundo. Bora para a segunda questão para a gente já pegar o ritmo? Bora lá. João Luiz. Oi, João. Trabalha desde os 18 anos. Gente, só essa informação aqui, ó, trabalha desde os 18 anos. Eu já queria organizar com vocês uma coisa. Nós temos a figura do empregado e empregada. Esse empregado ou empregada, ele tem, na verdade, todo trabalhador brasileiro, trabalhadora brasileira, empregado. Eu tenho uma idade para começar a trabalhar. Ana, trabalho infantil. A gente sabe que o trabalho infantil é proibido, terminantemente proibido. Mas a idade constitucional para o trabalho é 16, comigo, 16 anos. Estava dando uma aula recentemente exatamente falando sobre isso, 16 anos. Ana, eu posso começar a trabalhar antes dos 16? Posso. A partir de 14 anos. Agora, desde que, como que a gente já menor
ou jovem aprendiz. Lembrem disso. Idade permitida para o início do trabalho no Brasil, e algumas profissões nem 16 anos, obrigatoriamente só com 18 anos ou mais. Mas eu posso, no Brasil, 16 anos. Antes dos 16 anos, 14 anos. Como menor ou jovem, o quê? Aprendiz. A idade, né? Vamos assim dizer, capacidade civil, 18 anos. Tranquilo aqui? Já aproveitamos o gancho para isso. João Luiz trabalha desde os 18 anos no Banco Dinheiro Futuro LCA, né? SA. LTDA, não, SA. Começou como caixa em 1990, né? Aos 18 anos, vê? Devido ao seu desempenho brilhante, agora, no dia 30 de 5 de 2022, foi eleito diretor. Veja, eleito diretor. Em razão dessa nova condição, consultou você, na qualidade de advogado, acerca dos desdobramentos jurídicos relacionados ao seu contrato de trabalho. Sobre a hipótese, considerando o teor das normas trabalhistas em vigor e o entendimento jurisprudencial, veja como a prova da ordem ajuda a nossa vida. Se é um entendimento jurisprudencial consolidado da TST, entenda que isso aqui, a resposta vai estar em uma o quê, gente? Bora. Súmula ou orientação jurisprudencial. As famosas o quê? As Jotas ou o anabissúmula, né? O que é que nós vamos ter aqui? Bora ler com calma. Né? Assinale a afirmativa correta. Isso aqui também é importante. A. O empregado eleito para ocupar o cargo de diretor tem um respectivo contrato de trabalho suspenso. Olha a suspensão aqui, voltando novamente. A gente vai ter sempre. Lembra, o contrato de trabalho, ele existe, tá? Vamos só voltar aqui para mim. Olha bem aqui comigo. Respira bem fundo aqui. Respira, vou até abrir aqui para você dar um choque. O contrato de trabalho, ele pressupõe que o contrato ele vai ser contínuo, né? Ele vai ser um contrato, ele é de trato contínuo, é de débito permanente, e ele existe, né? Eu assino, vejo que ele está lá desde os 18 anos, na década de 90. A questão está falando de 2022, ele continua. Ana, mas esse contrato vigora? É um contrato por prazo indeterminado. Esse contrato ele pode ter algumas pausas. Essas pausas contratuais a gente vai dar o nome de suspensão ou interrupção do contrato de trabalho. Ana, qual a diferença? Os dois são pausas. Os dois é assim, trabalhador não trabalha. Mas se é interrupção, o empregador paga. Se é suspensão, o empregador não paga. Tranquilo aqui, respira bem fundo. Mas veja, a questão aqui, João Luiz, ele trabalha lá na empresa, no banco, desde a década de 90. Em 2022, ele foi eleito diretor. O que é que vai acontecer com o contrato dele? Nesse quesito aqui, tem uma súmula que fala sobre isso. Uma súmula específica que fala exatamente sobre essa questão. Que é o que basicamente vai responder a questão na literalidade. Mas isso é suspensão, né? Isso é a suspensão do contrato de trabalho e a interrupção do contrato de trabalho. Na suspensão é sem salário, sem contagem do tempo de serviço, sem depósito do fundo garantido por tempo de serviço. Mas o contrato ele existe, ele só está suspenso, enquanto permanecer aquelas condições que a lei seletista estabelece, no caso, a nossa CLT. Quando eu falo de interrupção, o contrato continua existindo. Agora, ele está interrompido, mas o empregador não tem prestação de serviço, como não tem prestação de serviço na suspensão, o trabalhador não trabalha. Mas e o empregador? Paga ou não paga? Paga ou não paga? A interrupção? Paga. Interrupção inclui salário, inclui tempo de serviço e inclui depósito de fundo de garantia por tempo de serviço. Muito bem. Isto posto, volta para a questão. O empregado eleito para ocupar cargo de diretor tem o respectivo de contrato de trabalho suspenso. Está até pegando já a minha cara, né? Não se computando o tempo de serviço deste período, salvo se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de emprego. É uma súmula, tá, gente? Agora, para ler o resto. Mas se você não quiser ler o resto comigo, 269. Ai, meu Deus, do TST. Súmula 269 do TST. Essa é a literalidade. Bora aqui pro B.
Com a eleição do empregado para o cargo de diretor, o respectivo contrato de trabalho será extinto. Mentira, o contrato continua, gente. Continua. O contrato, naquele momento, enquanto ele permanecer eleito diretor, ele só está suspenso. Mas mesmo assim, se houver subordinação, né? Se houver a subordinação jurídica, a gente vai dizer que o contrato continuou. Não houve nem essa suspensão. Primazia da realidade sobre a forma. Mas o diretor eleito, o contrato é suspenso e esse trabalhador fica lá como diretor. Que a qualquer momento pode deixar de ser diretor e voltar a ser o quê? Empregado do banco. Não extingue o contrato. Não extingue, o contrato permanece. Ele vai estar o quê? Muito bem, suspenso. C. A eleição do empregado para o cargo de diretor não induz suspensão ou interrupção. Induz suspensão, sim. Uma vez que se considera promoção. Gente, promoção é um plano de cargos e salários, sabe? Cargos e carreira. Você vai ascendendo dentro da empresa. Isso aqui é diretor eleito, né? Você foi eleito diretor. Não é promoção, não, né? É uma eleição. Até porque, né? Muita calma nessa hora. Podendo haver a reversão do cargo efetivo após o término do mandato. Gente, posso até voltar ao cargo que antes eu exercia, mas isso aí não tem nada a ver com promoção, né? D. O contrato de trabalho ficará interrompido. Não é interrupção, é uma o quê? Suspensão. Já que permanecem as obrigações de pagamento de remuneração, contagem de tempo de serviço e de recolhimento do FGTS. Questão no. Tranquilo, gente? Todo mundo bem até aqui? Todo mundo bem animado? Respira. 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 E vamos agora para a terceira questão. Pedro, ele é empregado de uma indústria farmacêutica, atuando como propagandista. Desejoso de lutar por melhores condições de trabalho para os brasileiros. Olha só. Vamos lá, Pedro. Pedro se filiou a um partido político e lançou sua candidatura a deputado federal. Vê lá. Em razão disso, Pedro requereu ao empregador uma licença remunerada por 30 dias para poder se dedicar à campanha eleitoral e aumentar suas chances de ser eleito, já informando que, no caso de indeferimento, irá judicializar a questão. Oxe! Sobre o caso apresentado, sabendo-se que a norma coletiva da categoria de Pedro nada diz a respeito dessa situação, assinale a afirmativa o quê? Correto. Veja que essa terceira questão ela está pegando gancho quando a gente fala sobre a questão de suspensão e interrupção do contrato de trabalho. Porque veja quando diz assim, desejoso de lutar por melhores condições de trabalho, e ele quer uma licença remunerada. Licença remunerada é, eu não trabalho, mas eu recebo. Vê. A lei não fala sobre você sair do trabalho para pleitear um cargo público, né? Um cargo político. Não tem isso. Não tem isso. Não tem. Agora de novo, não tem. Não tem. Suspensão e interrupção é uma questão assim, na verdade, são uma temática. Bora melhorar essa questão, Flávia. É uma temática interessante para a prova da OAB. Mas, e é mais interessante ainda, eu falo que a temática é interessantíssima, a suspensão está pulverizada em vários artigos dentro da CLT. Mas, via de regra, a interrupção, quase todos estão no artigo 473, aquele que a gente vê um dos incisos. São vários incisos. Então, sugestão, leia esses incisos. A letra A. Pedro não poderá exigir a interrupção do contrato de trabalho porque não há previsão na CLT. Gente, não há. Leia, viu? Leia com calma e com afeto o artigo 473 da CLT. Mas agora vê o resto. B. A pretensão de Pedro somente teria cabimento se a campanha fosse para cargo político estadual ou municipal, não prevalecendo se for federal. Gente, tem nada federal, municipal, estadual, não tem isso, não tem essa previsão na CLT. C. O contrato de trabalho de Pedro ficará automaticamente suspenso a partir do lançamento da candidatura. Não tem nada disso de automaticamente. Pedro poderá ser dispensado por justa causa, pelo fato de concorrer às eleições sem comunicar previamente o empregador. Veja, da mesma forma, muita calma nessa hora.
A gente não tem nenhuma hipótese de justa causa nesse caso aqui, não. Ai, Ana, abandono de emprego. Vê, Pedro poderá ser pelo fato de concorrer, veja, pelo fato de concorrer às eleições sem comunicar previamente, veja, é o direito seu. Inclusive, você pode concorrer a um cargo público, né? A ideia é que tudo seja comunicado, lógico, mas não tem previsibilidade no artigo 482 da CLT, que aí você também já pode anotar para você relembrar, é um artigo importante, tá? Artigo, né? 482 da CLT. 482 da CLT. Ana, que artigo é esse? É o artigo que fala sobre a questão da extinção do contrato de trabalho por justa causa, a famosa falta grave. Então, todas as possibilidades de justa causa, demissão, ou justa causa em razão de uma falta grave, está no artigo 482. Se eu estou falando de uma rescisão indireta do contrato de trabalho, que é quando o trabalhador tem no seu contrato como é que eu posso dizer, um absurdo tamanho que ele pode dar justa causa do empregador. Então, quem cometeu agora a falta grave foi o empregador. Então, o que o empregado faz? Dá a justa causa. Qual é o nome dessa justa causa? Rescisão indireta do contrato de trabalho. Onde eu vou encontrar isso? Também na CLT, logo depois, que é no artigo 483 da o quê? CLT. E lembrando que aqui é interessante você ler, que a gente já leu meio, mas que 473. Também da CLT, e nós falamos sobre as hipóteses de ter execução do contrato de trabalho. Tranquilo, gente? Respira, já deu tudo certo. Vamos lá, vamos trazer mais uma questão. Agora, quarta questão, Sabrina. Sabrina era empregada de um grande escritório de contabilidade desde 2021 e sempre chegava ao local de trabalho com 5 minutos de antecedência. Olha aquilo que a gente falou. Chegava no local de trabalho com 5 minutos de antecedência em razão ao horário contratual para troca de roupa e colocar o uniforme da sociedade empresária. Eu sempre pensei assim, como é que essa mulher consegue em 5 minutos? Mas, né? Giraia, ninja, mulher. Vem. Questões à parte. Sabrina, empregada de um grande escritório de contabilidade desde 2021, e sempre chegou ao local de trabalho com 5 minutos de antecedência em relação ao horário contratual para trocar a roupa e colocar o uniforme da sociedade empresária. O empregador permitia que o empregado chegasse uniformizado, ou seja, esse tempo não vai ser contado como à disposição do empregador. Lembram do artigo 4º? Lembra? O artigo 4 da CLT? Lembra? Mas bora lá. Mas Sabrina achava melhor a troca de roupa na empresa por questão de segurança. Você está até certa, Sabrina. Só não consigo imaginar em 5 minutos você fazendo tudo isso, mas tudo bem. Mas Sabrina achava melhor a troca na empresa por questão de segurança. Da mesma forma, após o término do horário contratual, Sabrina permanecia mais 5 minutos no emprego para tirar e colocar sua roupa pessoal. Sabrina, ninja desde sempre. Sabrina foi dispensada em fevereiro de 2023 e ajuizou reclamação trabalhista postulando 10 minutos diários de hora extra relativas às trocas de roupa. Sobre a hipótese apresentada diante do que dispõe a CLT, gente, diante do que dispõe a CLT, lê esse artigo da CLT, artigo 4. Assinale a afirmativa o que, gente? Bora. Correta. Artigo 4. Parágrafo o que, gente? Bora. Segundo da CLT. Agora lê. Vamos ler com calma. Respira. Sabrina está correta na postulação do pedido. E, caso comprovada, ensejará o pagamento de hora extra, gente. Não. B. A sociedade empresária deverá pagar metade do período da hora extra. Oxi, uma vez que o excesso era de 10 minutos diários, o objetivo era a troca de uniforme. Já vimos a lei. C. Sabrina terá direito ao pagamento de 10 minutos diários, mas não do adicional de 50%. Agora, olha a questão da letra D. Sabrina está errada, pois esse período não será computado, né? Não será descontado nem computado como jornada o quê? Extraordinária.
que o próprio artigo 4º, parágrafo 2º, vai dizer que não será considerado tempo de o quê? Serviço. Gente, é importante a gente sempre lembrar que eu estar à disposição da empresa já é contado como tempo de serviço. Eu já estou lá dentro da empresa, mas nesse caso aqui, a lei estabelece que em alguns momentos não vai ser considerado. Inclusive a questão da troca de uniforme ou fardamento, desde que não haja uma obrigatoriedade de que isso seja feito no local de trabalho. E veja, o empregador permitia que o empregado chegasse uniformizado. Tranquilo aqui, veja como a leitura da lei nos ajuda na hora de responder as questões. Quinta questão, bora lá. Respira bem fundo, muita calma nessa hora que já deu tudo certo. Quinta questão. Sociedade Empresária Soluções Perfeitas Limitada pretende implantar banco de horas com compensação de eventuais horas extras cumpridas em até 2 meses. Vê. E caso não compensadas, com pagamento ao empregado com adicional legal. Menina, que empresa. Considerando esses fatos e o que dispõe a CLT, assinale a afirmativa correta. Gente, trouxe até esse artigo para vocês antes, lembra? Que é o artigo 59 da CLT. Estou até pegando a CLT mesmo, mas a gente podia voltar para aquilo que está aqui. Mas o ideal mesmo, ideal, eu devia ter até falado para vocês, mas eu vou deixar isso na descrição do vídeo. Assistam às aulas, gente, com código, sabe? Assistam, porque aí vocês leem juntos. Nós vamos ler juntos, nós vamos fazer as marcações juntas. Até isso ajuda já na segunda fase, quando a gente vai precisar fazer algumas remissões. Então, assim, vem aqui comigo. Respira bem fundo para a gente ler. Artigo 59. A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras, em número não excedente de 2, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Veja, não é o normal a hora extra. Isso não é normal. O normal é a hora de 8 horas diárias e 44 horas semanais. A 9ª hora, a 10ª hora é uma situação específica que deve ter, né? Se acontecer, um acordo individual, veja, uma convenção coletiva ou um acordo coletivo de trabalho, previsão e negociação coletiva ou um acordo escrito individual entre o trabalhador e o empregador. Mas ainda volto a repetir para vocês, não é uma situação assim de, como é que eu posso dizer, de uma coisa que eu vou fazer todo dia, sabe? É isso que eu quero falar para vocês. Ana, mas o meu trabalho, esqueça, né? Pensa comigo, que é um mundo encantado das questões, né? Uma questão objetiva. Estou falando dos casos práticos que a gente encontra todo dia, toda hora, todo instante. Mas agora mais que esse artigo, ele traz vários parágrafos que eles são importantes para a gente entender isso. Aí vem o parágrafo 1º. A remuneração da hora extra será pelo menos 50% superior à hora o quê, gente? Bora? Normal. Olha que questão interessante. Parágrafo 2º. Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se por força de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no período máximo de o quê, gente? 1 ano, a soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo de 10 horas, o quê? Diárias. Essa é a possibilidade do banco, o quê, gente? Bora? De horas. Eu posso fazer um banco de horas através, veja aqui comigo, através da intermediação via sindicato, veja, poderá ser dispensado o adicional de hora extra, se por força de acordo com a convenção coletiva de trabalho, o excesso de 1 hora em um dia for compensado pela correspondente diminuição em outro dia. Agora, esse banco, veja, não pode exceder o período máximo de o quê? 1 ano. Vamos colocar aqui, ó. Veja, a ideia é que a jornada é de 8 horas diárias, 44 horas, o quê, gente? Bora? Semanais. Não pode, eu tenho que ter muita cautela com hora extra. Se acontecer, no mínimo 8, né? 8 horas, a gente pode chegar até 10 horas. Horas extras. Se sim, adicional de quanto, gente? Bora? 50%. Adicional o quê? Mínimo de 50%. 50% acima.
Agora, veja também o que é que o artigo 59 traz. Veja mais, veja mais. No parágrafo 2º, ele faz o seguinte, olha, é permitido esse acordo, desde que via o quê? Sindicato. Esse sindicato, ele organizou, seja com acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. E isso ele organizou que esse banco de horas ele será compensado em um prazo. Qual é o prazo, gente? 1 ano. Não ultrapasse o quê, gente? Bora. 1 ano. Mas bora mais que eu quero destrinchar com vocês isso ainda melhor. Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, sem que tenha havido a compensação integral da jornada, veja, o trabalhador terá direito ao pagamento das horas extras não compensadas calculadas sobre o valor da remuneração da data da o quê? Da rescisão. Não cumprido esse prazo, gente, tchan, 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 tchan. O que é que nós vamos ter? Pagamento de horas extras. Se no ato da rescisão tiver ainda esse, veja, 1 ano, vai ter o quê? Que pagar como horas o quê? Extraordinárias. Aí, bora mais que eu quero ver com vocês também, o parágrafo 4 foi revogado e o parágrafo 5º, que esse que é o que eu quero ver. O banco de horas de que trata o parágrafo 2º deste artigo poderá ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no período máximo de o quê? 6 meses. Gente, antigamente, antes da reforma trabalhista, tá? Nós tínhamos que banco de horas era apenas com o sindicato. Respira. O banco de horas, até a reforma trabalhista de 2017, só era possível com a participação do sindicato, seja em negociação coletiva, acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. E o prazo seria de um ano. Veio a reforma, acrescentou no nosso texto exatamente a redação desse parágrafo 5º, que diz assim, olha, o banco de horas agora, bora mais. O banco de horas agora não precisa do sindicato. Pode ser um acordo entre o quê? Trabalhador. Só precisa que esse acordo ele seja o quê, gente? Bora? Escrito. E a duração, o prazo não pode ultrapassar o quê, gente? Bora? 6 meses. Só que essa lei ainda é mais esse artigo 59, volto a repetir, gente, esse artigo é muito importante, seja a questão do banco de horas, seja a questão da hora extra. No parágrafo 5º vai dizer assim, desculpa, o parágrafo 5º é esse agora, do prazo de 6 meses, banco de horas sem o sindicato, diretamente com o trabalhador ou trabalhadora, desde que no contrato escrito isso, e tenha um prazo de o quê? 6 meses. Bora ler de novo para a gente não endoidar. O banco de horas de que trata o parágrafo 2º deste artigo poderá ser pactuado por acordo individual escrito, não pode ser tácito ou expresso de forma verbal, desde que a compensação ocorra no período máximo de quanto, gente? 6 meses. O outro, com o sindicato. Até que tempo? Até 1 ano. O outro, esse, parágrafo 5º. Banco de horas? Acordo individual escrito, prazo máximo, 6 meses. E aí vem o último, que é o parágrafo 6º. Veja, é lícito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito para a compensação no mesmo mês. Se no mesmo mês eu não preciso de nada escrito. Pode ser inclusive o quê? Tácito. Tranquilo, senhoras e senhores, então agora bora. Bora, respira. Bora ler de novo o cabeçalho, porque foi tanta informação que a gente até perdeu como é que eu posso dizer? O início da questão, né? O cabeçalho da questão, o enunciado. Bora lá. A Sociedade Empresária Soluções Perfeitas Limitada pretende implantar banco de horas, com compensação das eventuais horas extras cumpridas em até 2 meses e, caso não compensadas, com pagamento ao empregado adicional legal. Considerando esses fatos e o que dispõe a CLT, artigo 59 da CLT, assinale a afirmativa, o que, gente? Bora, correta. Veja, assinale a afirmativa correta. A instituição do banco de horas depende de norma coletiva para sua validade, porque a compensação será superior a 30 dias. A instituição do banco de horas depende da norma coletiva por até 1 ano, que é o que fala o parágrafo o quê? 2º. E a compensação? 1 ano. Compensação? 1 ano. O banco de horas poderá ser pactuado por acordo escrito individual, porque a compensação será feita em menos de o quê? 6 meses.
Mas ainda segura essa. Agora é você. O banco de horas é proibido por lei. Independentemente do tempo de previsão das horas, a gente acabou de pegar parágrafo 3º, parágrafo 5º e parágrafo 6º. E vimos que é permitido. D. O banco de horas pode ser feito por acordo individual ou coletivo, independentemente do tempo de compensação. Independentemente do tempo de compensação, não. Desde que seja pago adicional legal para... Oi? Adicional legal se o banco é exatamente para não pagar hora extra. E ser interessante também para o trabalhador, que é tipo assim, eu trabalho mais agora, mas eu vou ter folga em outro dia. Né? O que não pode é ficar de eterno lá. Não, eu tenho que gozar esse período que eu paguei, que eu trabalhei, na verdade, a mais em um determinado período. Que seria o quê? 1 ano, 6 meses. E se for gozado dentro do próprio mês, não haveria necessidade de um acordo nem escrito. Posso ter essa possibilidade, inclusive, de forma o quê? Tácita. Gente, qual é a questão aqui? Questão 5. Qual é a letra? Letra B. Tchan, tchan, tchan. Chegamos à nossa última questão. Gente, conforme eu prometi no início da aula, e ainda batendo palma assim para bater e reverberar nos ouvidos de vocês. Mas, gente, voltando para o nosso início da nossa aula, voltando para a nossa conversa inicial, nós tínhamos falado que íamos, sim, deixar para o final algumas dicas. Dicas de como responder questões objetivas. Gente, eu não gosto muito da história da técnica do chute, mas veja, a FGV, Fundação Getúlio Vargas tem tudo a ver com o direito do trabalho, apesar de que, né, algumas maldades examinadoras à parte. Nós vamos ter, assim, enunciado que muitas vezes são longos. Perceba que a gente para um pouquinho para responder, né? Para trazer aquela ideia, de trazer aquela vibe, dizer assim, muito cuidado com isso aqui. Preste atenção nessa questão. Tenha cuidado na hora de resolver, na hora de solucionar essa questão, porque pode trazer algumas dúvidas. Então, assim, muito cuidado nessa hora. E sempre que tiver sempre, né? Sempre, nunca, sabe? A gente sabe que o direito sempre tem regra. E toda regra comporta a exceção. Então, no geral, corra, sabe? Ou não haverá nunca. Né? Alguma temática assim muito cavernosa. A gente sempre diz assim, cuidado, leia devagar. E essas questões em trabalho, você percebe que é sempre isso. Um enunciado longo e as respostas, quando está na letra da lei, ela já diz, conforme legislação trabalhista, CLT, conforme entendimento jurisprudencial, súmulas ou OJs do Tribunal Superior do Trabalho, conforme norma de regência, que rege especificamente aquele caso, como é o caso agora, que é uma leizinha que é a lei 68, ai meu Deus do céu, é a 6858 de 1980, que trata sobre essa questão aqui. E veja, na época dessa questão, foi uma agonia e um clamor público, porque não é uma lei muito comentada, né? É uma lei que, no geral, a gente tem uma discussão muito grande dentro do RH ou dentro de ações trabalhistas, né? Quando a gente vai, que no caso, que é o caso aqui de Vladimir, que a gente vai ver que ele faleceu. Quando ele faleceu, o contrato foi extinto. Foi extinto porque em razão da morte do trabalhador. Então, eu vou pagar as verbas decisórias. A quem eu pago? Aí quem responde essa, a quem eu pago? A lei 6858 de 1980. Que vai dizer lá, né? Que os dependentes de Vladimir são aqueles que estão habilitados perante a norma da Previdência Social, dentro da carteira de trabalho e Previdência Social. Então, lá vai ter os dependentes de primeiro grau, não havendo dependente de primeiro grau, que é cônjuge, companheiro, filhos emancipados de qualquer condição, até 21 anos, salvo invalidez. A gente vai ver que não havendo essa primeira classe, a gente vai para a segunda, que é o quê? Pai e mãe. Não havendo nem a primeira nem a segunda, nós vamos para a terceira, que vai ser o quê? Irmão não emancipado de qualquer condição. E aí, não havendo nenhum esse, a gente vai para os sucessórios, né? Previstos aí na lei civil. Tranquilo até aqui comigo? Respira bem fundo. Então, isso foi vocês não têm noção do auê que foi. Mas foi, a banca manteve e é o que tem para hoje. E aí, o que é que a gente vai, né? A gente se prepara para o inesperado, né? Por isso que a gente sempre fala para vocês, leiam a lei, leiam a lei. Súmulas e OJs.
assistam, escutem, né? Tanto as videoaulas como os podcasts. Façam, treinem questões. Gente, é treinando, porque a gente vai perceber que sim, tem algumas temáticas que são mais próprias, sabe? Do nosso abençoado, do nosso examinador. E por fim, façam revisões. Organizem o planejamento de vocês. Vocês vão perceber que eu bati muito nessa tecla. E agora, que é para bater, né? Fazer o acorda, nós vamos ter uma questão em direito do trabalho. Faz aquele... A gente volta depois para o processo. Mas vem aqui comigo. Vladimir, formado em educação física, 28 anos de idade. Veja que a gente vai dar várias informações. Vladimir. Gente, às vezes eu quero até ver, porque, ó, Vladimir não é uma coisa muito comum, não. Mas Pedro, gente, Pedro parece que tem assim, eu não sei. Algum filho de alguém, sabe? Tem muitas questões com esse nome, Pedro. Pedro Apóstolo, Pedro Pedra, mas enfim, vai cair tanto Pedro na prova da UAB. Mas aqui, Vladimir, aí veja, formado em educação física, 28 anos de idade, instrutor em uma academia de ginástica há 1 ano, uma CTPS devidamente assinada. Ao ser comunicado de sua dispensa, olha o empregador como agiu certo, comunicou a sua dispensa sem justa causa, com aviso prévio que deveria ser o quê? Bora, trabalhado. Vladimir foi tomado de intensa emoção e teve um ataque cardíaco fulminante, vindo a óbito. Veja, foi fulminante. E Vladimir faleceu. Ao falecer, a gente vai pensar que o contrato de trabalho ele foi extinto em razão da morte de Vladimir. A morte do trabalhador empregado extingue o contrato de trabalho. Ana, mas ele já estava em aviso prévio. Veja, de todo jeito, né, as verbas decisórias, Vladimir, né, como é que eu posso dizer assim, né? Agora com calma. Vladimir foi tomado de intensa emoção e teve um ataque cardíaco fulminante, vindo o quê? A óbito. Ninguém pede para morrer, né? Mas a gente vai perceber, e aí depois vocês deem uma lida, sabe? E façam uma revisão. Cada forma, né, de extinção do contrato de trabalho pressupõe algumas verbas decisórias. E aqui, no caso, ele foi demitido sem justa causa, mas faleceu. Um ataque cardíaco fulminante. Vai ter direito às verbas decisórias, sim ou não? Sim. De acordo com a situação retratada e a norma de regência, perceba, na norma teletista, né? Não, norma de regência, para lembrar que está numa lei, veja comigo, está numa lei, mas não é a lei seletista, veja, que é a lei 6858 de 80. Inclusive no artigo o quê? Primeiro, essa resposta. Assinale afirmativa o quê, gente? Bora. Correto. A. A sociedade empresária será condenada pelo acidente de trabalho. Gente, olha, a gente vai perceber que dentro do nosso dia a dia, a gente até pode tentar um nexo de causalidade, sabe? Dano existencial, a criatura estava trabalhando sempre, cobranças, metas absurdas, que é o que, infelizmente, nós encontramos em alguns contextos dentro do mercado de trabalho. Mas pelo que a questão falou, não traz esse elemento. E olha também o resto da questão. A sociedade empresária está condenada pelo acidente de trabalho sofrido. Mas, que é sempre isso, sempre. No entanto, veja como a gente já percebe o erro. Não haverá, veja, não haverá indenização pela extinção do contrato de trabalho porque o aviso prévio não foi cumprido. Gente, nada a ver. Indenização sempre poderá haver, né? Desde que tenha sido cometida uma falta. Desde que tenha acontecido um dano, né? Veja, um dano ao trabalhador. B. Então, não há nada a ver. B. As verbas devidas serão pagas em cotas iguais, tá? Aos dependentes de Vladimir, habilitados perante a Previdência Social. E na falta, aos sucessores previstos na Lei Civil, que é o que fala, gente, já trazendo para vocês, é o que fala o artigo 1º da Lei 6858 de 1980. Fala exatamente isso. Trata que, em caso de falecimento, né, do trabalhador,
O pagamento das verbas decisórias e demais questões relacionadas a indenizações que, caso, não nesse caso específico, que aí a gente não antevê muito e nem traz aqui nas possibilidades, mas caso havendo exatamente indenização, né, que cabe, tá? Mas não cabe nesse caso. Nesse caso específico das questões que trouxeram, não cabe esse tempo de trabalho. Mas indenizações, em caso aconteça, vai ser dos dependentes que estão lá habilitados perante a Previdência Social. Que a gente vai ver, dependentes de primeiro grau, segundo grau ou terceiro grau. Não havendo, aí nós teremos o quê? Os sucessores previstos na legislação civil. Tranquilo? Todo mundo bem? Mas ainda assim, né? Para meu ser, com calma, respira. Não haverá responsabilidade civil do empregador por se tratar de caso fortuito. É aquela coisa, não? Só tenho medo desse caso fortuito, mas enfim, coisa de advogado trabalhista. E a lei determina, no caso de morte suspeita, a lei não determina isso não. A consignação em pagamento dos valores devidos. Gente, nada a ver. Nada a ver. Imagina que eu tenho um trabalhador que faleceu. As verbas decisórias, e eu tenho, sim, pessoas habilitadas, dependentes de Vladimir, devidamente habilitadas perante a Previdência Social. Eu vou pegar essas verbas, em vez de pagá-las, eu vou esperar que seja, vamos assim dizer, determinada a causa morte, que a morte foi suspeita, aí eu vou, vejo o que a família tem a ver. Não, vai ser consignado em pagamento. Não, você vai pagar aos dependentes, na falta dos sucessores previstos na lei civil. Só que aqui o C traz uma questão interessante em caso de ação de consignação em pagamento. A ação de consignação em pagamento é uma ação especial que ela não tem previsão na CLT. Que a gente vai lembrar que a CLT versa sobre direito individual, direito coletivo, mas versa também sobre processo, que é a próxima aula que nós vamos ter. E a ação de consignação em pagamento é uma lei, na verdade, ela está na lei do Código de Processo Civil, a louca. A ação de consignação em pagamento está dentro do Código de Processo Civil, que a própria legislação trabalhista vai dizer que, havendo omissão, e desde que haja compatibilidade com os princípios e regras do processo do trabalho, haverá utilização de forma subsidiária dos procedimentos comuns. No caso aqui, o CPC, de 2015. Só que a ação de consignação em pagamento no processo do trabalho acontece quando eu não sei a quem pagar. Não é o ímpeto do que o trabalhador ou trabalhadora faleceu. É que, às vezes, essa pessoa não tem ninguém como dependente perante a Previdência Social e nem tem ninguém como sucessor previsto na lei civil. Vai chegar uma criatura ou outra, né, e chega várias, ou não chega ninguém, o que o empregador pode fazer? Uma ação de consignação em pagamento. Ajuizar uma ação de consignação em pagamento. Ou então chega muita gente se dizendo o quê? Companheiro, companheira. Só que chega várias e nenhum tem nenhum tipo de documento cartório, nada. Só dizendo que é. Você não vai pagar dessa forma. Então, para você cumprir a legislação no que tange a questão das verbas decisórias, você vai e ajuiza uma ação de consignação em pagamento. Tranquilo aqui? Ou então, quando o trabalhador, a segunda hipótese, uma ação de consignação em pagamento na justiça do trabalho, é quando o empregado se recusa a receber as verbas decisórias. E o empregador pode também ajuizar uma ação de consignação em pagamento. Tranquilo aqui comigo? Mas nesse caso aqui, tá vendo? Não. Aí vem um deu. A morte do empregado extingue o contrato de trabalho e a indenização a ser paga será a metade do que é devido pela dispensa sem justa causa. Nada a ver. Vê, a morte do empregado extingue o contrato de trabalho. Até aqui, ok. E a indenização a ser paga será metade do que... Não, nada a ver. A indenização vai ser, as verbas decisórias vão ser tranquilas. E se houver direito à indenização, ele vai receber na integralidade. A indenização a ser paga será metade do que é devido pela dispensa. Nada a ver, gente. Vai ter direito. Tranquilo, meu povo? Então, olha, prazer imenso participar desse projeto. Tenho certeza que vocês estão preparados para mais essa etapa na vida do acadêmico, da acadêmica de direito. E estamos aqui torcendo por vocês, estamos juntos, juntas e juntos nesse projeto. E qualquer coisa, qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários, tá bom? Um beijo para vocês. Tchau, tchau.
Até a próxima, até processo. E aí, gostaram da aula? Se sim, deixa aqui o seu like. Não esqueça de deixar o seu feedback nos comentários e ativar o sininho para receber todas as notificações. E também para estar atenado em todas as informações do Gabarito AB, siga a Faculdade Nova Roma nas redes sociais.